Olá, seja bem-vindo a mais um GCast Saúde, seu programa semanal da Gazeta do Paraná. Então você já sabe, né? Se inscreve aí no canal, aciona o sininho das notificações e deixa aí tuas sugestões, teus comentários, porque o GCast é feito para você e por você. E lembra que tá rolando o sorteio, né? Nós estamos com o sorteio da Pulp, então entra lá e participa. Para você participar é fácil. É só você curtir esse podcast de hoje e comentar nele. Faz aí um comentário. Hoje o tema é osteopatia. Já vou te falar aí com quem eu estou aqui hoje para esmiuçar esse tema tão importante, principalmente no inverno, hein? Agora é frio, todo mundo quer se encolher e não é muito legal para os nossos ossos e para as nossas articulações. Mas o sorteio Pulp é isso, vai estar valendo um hidratante íntimo e um sérum que você pode usar na face, na parte interna das coxas, na região genital, na parte externa. Produtos da Pulp são maravilhosos, são da Minora. Um beijo aí, Minora, nutricionista, e que pensou nesse bem-estar da mulher aí e lançou essa linha tão legal que é da Pulp. Aquela caixa linda com aqueles produtos lá, tá valendo. É só curtir e comentar nesse podcast. Além disso, vamos falar do momento Leskine e hoje eu trago para vocês aqui, ó, olha que produto legal da Leskine esse aqui, hein? Esse aqui é um sérum, né, é uma ampola, e ele tem 700 mil microagulhamento. Gente, pensa, eu que tenho pós em dermato funcional na físio e trabalho com microagulhamento, sei o potencial que tem para rugas, para as manchas, uma sessão de microagulhamento. Agora pensa 700 mil microagulhamento de colágeno. Então, assim, é algo espetacular que a gente não ia conseguir fazer em cabine, né? Então, tá aqui esse produto. Ele é coreano, da Aerocell. A Leskine é uma multimarcas e vale muito a pena você adquirir o seu. Eu vou estar postando para vocês no decorrer da semana aí, tá? É um produto lindo, olha que embalagem legal. E ele é bem transparentinho, quando você aplica aqui na pele, ele é transparente, tem micropartículas e fica aquele pinicando, aquele comichãozinho, assim, sabe? Mas bem suportável. E aí o colágeno ali sendo reposto, tem ácido hialurônico, tá? Então você vai hidratar a pele, vai eliminar essas rugas fininhas, eliminar mesmo as rugas fininhas, e você vai primeiro abrir os poros para penetrar o colágeno, o ácido hialurônico e depois fechar os poros, porque o microagulhamento tem essa propriedade de depois cicatrizar, fechar, para não fazer uma acne de cosmético, por exemplo. Então, fica a dica aqui, Aerocell 7 vezes Super Shot, colágeno intenso, 700 mil microagulhamento. Usa aí e depois me conta o resultado que você teve. E lembrando da dica Ânima aqui, eu vou dar uma dica hoje de fitoterapia para você, né? Além da osteopatia, que a Ju trabalha com a gente na Ânima também, então hoje a gente vai falar muito de Ânima aqui, né? Mas assim, a dica de fitoterapia que eu vou dar para você, fitoterapia não é só chá, e lembrar que chá é remédio, tem quantidade de usar, o que usar e como usar. E lembrar que chá tem que ter camélia sinensis, tem que ter chá verde na composição, senão é tiçana. Aquele chazinho que a avó fazia de hortelã, de cidreira, que é excelente, é uma tiçana, não é chá. Para ser chá tem que ter chá verde, tem que ter camélia sinensis na composição. Pode ser o chá preto, o amarelo, o branco ou o vermelho? Sim, é tudo da Camellia sinensis, da flor do chá verde. Então, lembra dessa dica aí. E lembrar que fitoterapia, se eu não gosto de tomar chá, não consigo tomar chá, que pena, né? Mas se você não consegue, tem as cápsulas de ginseng, ginkgo biloba, erva da longevidade, astragalos. Fica essa dica. Não esquece da prímula. O óleo de prímula para mulher, gente, é da primeira menstruação até o caixão. Ele age em todas as fases aí, na gestação, na menopausa, nas TPMs da vida. Então, não esquece do óleo de prímula. E fica a dica do ômega, né? O ômega não tem como eu não falar aqui, porque protege o seu cérebro, protege o seu coração. É um fitoterápico maravilhoso. Tem muitas outras coisas aí, berberina para quem quer emagrecer, diminuir o nível de açúcar, de colesterol, tem muito fitoterápico legal e eu vou estar deixando outras dicas aí para você, mas o Momento Ânima hoje é fitoterapia. E vamos lá, vamos com a nossa convidada de hoje. Eu tô com a fisioterapeuta Juliana Cantu Formighelli, que é osteopata, e ela vai contar pra gente aí o que a osteopatia faz na nossa vida, porque a osteopatia, gente, se você nunca fez,
não deixa de marcar e fazer. Pelo menos assim, uma vez no ano, 2 vezes no ano, a Ju vai contar aí pra gente. Mas assim, ó, você não tem um carro? Você não leva para alinhar e balancear? Eu falo que a osteopatia é isso na nossa vida, né? A gente desalinha também, sai desse balanceamento aí, às vezes roda alguma vértebra. E quem que vai resolver isso? A osteopatia, né? Pelo menos ela vai iniciar aí com você, mas depois você faz os teus cuidados também. A Ju vai dar essas dicas para nós. Tudo bem, Ju? Tudo bem, e você? Tudo bem, que bom que deu certo pra você vir, porque você fica no corre, né? Palotina, Cascavel. Depois você vai contar todos os contatos aí, onde é que você atende, porque eu sei que a tua vida é corrida. Graças a Deus, né? Trabalhando bastante. Isso é bom, né? Depois você vai contar também, ó, tem um bebezinho aqui, ó. Ai, que bonitinho. Tem um bebezinho aqui. E tem uns capacetes. Eu acho que é uns capacetes. Não sei se tem outro nome, mas a Ju já vai explicar para nós aqui se são capacetes. E por que ela trouxe esses capacetes e essa bonequinha aqui. Porque a osteopatia a gente pensa às vezes que é só adulto, né? Mas a osteopatia não é só para adulto. Ela vai contar pra gente. Não é só para osso, para articulação, só para dor, né? A gente tem que fazer as coisas antes de ter dor. Não é isso, Ju? Sim. A osteopatia, ela vem pra gente colocar a homeostase do corpo, regular esse corpo no melhor dele. Tudo que tá com alteração, por exemplo, você tem um problema de intestino, uma constipação. A gente vai lá, mexe naquela fáscia, tentando fazer com que você faça cocô. Olha Então, só. a gente regula o teu corpo para ele funcionar sozinho. Trabalha as vísceras também, então, os Exato. órgãos. A gente trabalha tudo. Então, Ju, conta pra gente um pouquinho, que às vezes tem gente que nunca fez osteopatia na sua vida. O que é essa osteopatia? Ela usa só a mão ou ela tem alguns outros recursos que você utiliza junto? Ela serve para tratar? Ela serve para prevenir? Fala pra gente o que é essa osteopatia. Então, a osteopatia, ela é uma especialização da físio. A gente fica 5 anos estudando o quê? Anatomia do corpo. Então, a gente faz correlação com tudo. Desde do crânio, que vai até os nervos que saem até o teu estômago, o teu intestino. Então, por exemplo, assim, tem paciente que chega lá pra mim por prevenção. Eles fazem crossfit, eles não querem ficar com dor, então eu faço o quê? Eu regulo esse corpo pra deixar ele num bem-estar melhor. E depois ele vai para casa, faz os seus exercícios, eu vejo onde esse paciente tem restrição de movimento, então eu falo assim, você tem uma restrição de movimento na tua lombar. Então, eu tratei você, agora você vai continuar com esses exercícios em casa. Porém, tem os pacientes que vêm com dor. Por exemplo, desde uma hérnia até uma dor no ombro. Então, o que a gente faz? A gente regula esse corpo, coloca ele no seu eixo normal. Alinha e balanceia, como eu falei aqui do carro. Exato, a gente vai balancear ele e depois o corpo mesmo que vai se autorregular. Na verdade, não é nem a gente que regula, é o seu corpo. A gente facilita o seu processo de cura. Você dá o estímulo. Exato. E o corpo mesmo faz a cura. Exato. Nossa, que legal, que bonito. Uhum. Isso, né? É chique. E realmente, na verdade, se a gente pensar, a cura tá dentro da gente, né? Quando a gente vai fazer uma psicoterapia, a gente vai às vezes na psicóloga querendo resposta. E a psicóloga vai fazendo a gente ver as respostas, né? Eu falo, na acupuntura, a gente organiza assim para colocar os hormônios nas suas caixinhas. Mas eu falo para eles falam às vezes para mim, mas tinha remédio nessa agulha? Não, os remédios estão dentro de você. Exato. Você só dá o estímulo pro teu cérebro procurar onde tá aquele medicamento, bater naquela portinha e falar, viu, libera aí, né? Exato. E se curar. E a osteopatia, então, tem essa pegada também. E a pessoa, ela tem que ter a consciência de que ela precisa melhorar os hábitos de vida também. A gente não faz milagre. Não adianta chegar lá achando que eu vou manipular, vou colocar tudo no lugar, igual todas as pessoas falam, né? E não mudar hábito de vida, não se alimentar bem, não dormir bem, não tudo um conjunto. Exato. Psicólogo. E você usa as mãos, Ju, nessa técnica? Só as mãos. Então não tem outro, não tem essa coisa de ficar inventando um monte de aparelho junto, coisa arada. Isso não é da osteopatia em específico. Não, aí já entra a fisioterapia, que daí é outro ponto. E aí, então, você usa as mãos. E aí você faz uma avaliação, como é que é? Quando o paciente chega para você numa sessão de osteopatia, ele precisa avaliar, porque às vezes a gente fala, vem fazer uma sessão de osteo, a pessoa acha que vai chegar ali, a pessoa fala, viu, deita aí, onde que te dói? Aqui, tac, 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 né? Os estalos aí, que todo mundo quando fala em osteopatia lembra dos thrush, dos estralos, né? Nem sempre, inclusive, eu acho que esses estralos são necessários, até fala isso pra gente. E aí, assim, você avalia, você chega a conversar com o paciente, fazer alguma anamnese, algum histórico, antes de iniciar
o procedimento em si? Antes de tudo, a gente começa com a anamnese. Eu preciso saber a queixa principal, eu preciso saber como é que esse paciente ele vive, porque não adianta eu chegar para você, para eu ir te tratar, e você ter uma vida totalmente turbulenta, estressada. Então, eu preciso saber como você vive. Para eu ver como é que vai ser o seu tratamento, como é que vai Os teus hábitos. Exato, quando que você vai voltar. Aí eu avalio esse paciente em pé, eu avalio esse paciente sentado, eu avalio esse paciente deitado. Faz alguns movimentos. Exato, tudo depende da queixa. Mas, por exemplo, assim, se for uma queixa que eu percebo que é totalmente articular, que é osso, geralmente vai doer no movimento. Então, eu preciso avaliar no movimento para ver o que será que está acontecendo nesse corpo para estar doendo ali. E eu vou contar aqui uma experiência pra vocês, porque eu sou paciente da Ju, né? Até semana que vem eu tenho que marcar minha osteopatia, que tá na hora, né? E eu vou contar uma coisa pra vocês. Um dia eu fui lá com uma dor no pescoço. Olha só, pra vocês terem uma ideia, né? Cheguei lá e falei, nossa, eu tô com uma dor no pescoço, Ju, tá esquisito essa dor, né? E aí a Ju foi, mexeu, daqui a pouco ela falou, viu, parece que é o teu fígado. E aí mexeu no meu fígado e a minha dor do pescoço sumiu, gente. Sumiu completamente. E aí, ó, às vezes a gente vai num lugar, mexe só ali no pescoço, faz os touch ali. Às vezes aquele alívio é só temporário, né, Ju? Porque o problema em si não vai resolver. Geralmente, o local da dor não é o local que eu vou mexer. O local, é óbvio que eu vou mexer, né, no final da sessão, porém eu regulo todo o corpo antes para ver se depois ali tem disfunção. Olha só. Geralmente o problema não é secundário. ali. Ali onde tá a dor é o sintoma. Exato. Geralmente é secundário. Por exemplo, o paciente tem uma dor no ombro. Eu vou avaliar a clavícula, eu vou avaliar a escápula, eu vou avaliar tudo e depois eu vou avaliar esse ombro. Você sabe que um dia a doutora Roberta, ginecologista, esteve aqui, Ju, e ela falou assim que as pacientes de endometriose tinham dor no ombro esquerdo, sabe? E aí ela, né, eu fiquei pensando, nossa, né, como que pode... ela mesma já colocou, isso é um sintoma. E às vezes a pessoa vai tratar uma dor no ombro, quanto que ela vai relacionar que é por causa de uma endometriose, por causa de um hormônio? Isso aí os pacientes até acham estranho, né? Eles chegam lá no consultório, eu aviso, né, que eu vou mexer em tudo, eu explico, porque se eu não explicar, eles acham que O que tá mexendo na minha barriga se minha dor é no ombro? Eles não entendem, eles acham que eu tô fazendo nada com nada e que ele não vai melhorar. E o engraçado que, às vezes, por exemplo, assim, chega lá com uma dor no ombro, eu mexo em tudo, no outro dia o paciente tá sem dor. Eles falam que eu sou curandeira, né? Que eles não conseguem entender, mas é tudo relação, o corpo é todo ligado. É verdade. A gente é um único, né? Então, a osteopatia, ela trata o corpo como um todo, então. Então, ela vai tratar as articulações, vai tratar os músculos, os nervos, mas vai tratar também, então, as vísceras, meus órgãos, minhas vísceras lá dentro. E daí, quando a gente fala em víscera, a gente tá falando aqui de pulmão, de coração, de estômago, de rim, de bexiga. E vai tratar também o meu crânio. Exato. O crânio a gente mexe mais quando o paciente, por exemplo, ele tá com um estresse muito alto, então a gente tenta diminuir as aferências, né? Diminuir os impactos que isso aqui causa no estresse. E também, por exemplo, assim, o paciente tem queixa de gastrite, ou, por exemplo, tá com o fígado com esteatose. A gente tenta mexer na inervação, que o nervo vago ele sai daqui do crânio e ele vai lá para baixo inervar essas vísceras. Então a gente tenta liberar esses possíveis pontos de compressão que podem comprimir esse nervo vago, gerando uma piora nos sintomas dele. Então, praticamente todos os pacientes vão mexer no crânio. Exato, todos. Porque eu quero ver quem hoje não tem um nível de estresse aí pequeno ou grande, mas sempre tem. Não tem como não mexer. E aí o cérebro tá aqui dentro, né? Não tem como não mexer no crânio. Tem que mexer com o crânio. A gente fala às vezes, né? Às vezes uma alteração lá no pé reflete na minha postura, né? Na minha coluna, na minha dor lá na cabeça. Às vezes tem uma dor de cabeça que tá relacionada com o pé. Aí as pessoas ficam meio assim, mas como assim? Né? É esquisito, né? Então, assim, confie no profissional que você vai. O profissional bom é esse, é o que te avalia e trata como um todo. Então, não é o que mexe só na partezinha que você tá com dor. E como você falou, Ju, a osteopatia é uma especialidade da fisioterapia, exclusiva da fisioterapia. Isso, aqui no Brasil, sim. Aqui no Brasil, sim. E aí você fez a faculdade de fisioterapia, que já foi 4 anos, 4, 5 anos, porque é a média da faculdade de fisio, né? A minha foi 4, mas eu sei que tem gente que a minha também foi 4. Foi 4? Tem gente que já tá até no 5. Mas enfim. E aí depois você falou que fez a osteopatia. Mais 4 anos de osteopatia. 5 anos. 5 anos de osteopatia. Ou seja, quase 10 anos de vida só estudando isso. Sim. Movimento, consciência,
emocional, visceral, toda essa relação para chegar onde chegou. Por isso que eu falo para vocês, pessoal, aqui eu vou abrir um parênteses aqui, né? Porque às vezes as pessoas falam, a sessão de osteopatia é cara, né? Quanto custa a sua saúde, né? Aí você está investindo em prevenção, em saúde, não em doença, né? E olha o tanto que o profissional estuda e se dedica. E a osteopatia não é algo que é público, né? É pago, né? Ju, é uma escola de Madrid? Isso. Uma escola de Madrid. E aí você faz aqui no Brasil, tem sim sedes aqui no Brasil, mas é uma escola que é paga, não é uma escola pública. Então, mais 5 anos, pelo menos, pagando essa pós-graduação. Sim. E aí, realmente, toda dedicação, todo esforço, todo investimento tem que ser realmente passado. A gente pensa no bem-estar do paciente, mas a gente também precisa sobreviver disso, ter esse retorno, né, Ju? Com certeza, sem contar que tem que estudar muito. E é difícil, né? Tem provas difíceis, não é uma coisa que é fácil, não. Ju, e aí ela vai trabalhar dor nas costas, que eu acho que é o que o pessoal mais, assim, liga. Osteopatia, dor nas costas, né? Tensões musculares, então. Dores de cabeça é algo que a osteopatia trabalha bastante, não é? Muito. Muito. Principalmente tensões na região do pescoço que comprimem a vascularização que vai para a cabeça. Então, tensões aqui influenciam muito. Claro, depende da característica da dor de cabeça da pessoa. Pode ser pulsátil, pode ser uma dor que ela em congestão, que ela aperta. Então, contínua, enfisgada. Pode ser só de um lado, pode ser dos dois. Então, a gente tem que avaliar para ver o que será que está acontecendo nesse corpo para gerar essa dor de cabeça. Mas os resultados são muito bons. Você vê na acupuntura, a gente sempre pergunta onde dói a cabeça, além de como é a dor, né? Aonde dói a cabeça? Tem um horário que dói mais? Porque tem relação, às vezes, com um órgão, com uma víscera, né? A gente fala muito que dor nessa região de testa tem a ver com estômago e baixo pâncreas, topo de cabeça com fígado, lateral com vesícula, né? Na nuca aqui, rim e bexiga, né? Além das pessoas conhecerem como uma dor de pressão, né? Tem outras coisas associadas. Então, na osteopatia também, às vezes, vocês avaliam essa questão visceral junto com a dor de cabeça. Com certeza. Principalmente que fígado sobrecarregado pode gerar uma toxicidade, gerando dor de cabeça. Então, a gente tem que fazer uma anamnese muito completa para atender esse paciente. Porque eu acho que sem anamnese a gente não consegue chegar num resultado bom. Uma boa avaliação, fecha um bom diagnóstico. Exato. E aí você sabe tratar. Exato. Se eu fizer uma avaliação ruim, não fizer um diagnóstico certo, o tratamento final não vai ser bom também. E mexer em qualquer coisa, todo mundo faz, né? É verdade. Tem que ser certeiro também, né? Exato. E fala pra mim um pouquinho, porque as pessoas fazem um pouco de confusão, Ju, da osteopatia e da quiropraxia. E eu sei que você tem as duas formações, né? Não satisfeita com uma, ela foi pra outra, né? Então, assim, ela tem quiropraxia e osteopatia. Então, explica um pouquinho a diferença, porque as pessoas relacionam quiropraxia com os TERS, com os estralos. A osteopatia com os TERS, com os estralos, né? Parece que tudo é isso. E eu tenho pessoas, inclusive, que falam pra mim, meu Deus, não me fale pra mim em osteopatia ou quiropraxia, porque só de pensar daquele estalar já me dá um negócio ruim. Como tem aqueles pacientes que falam pra mim, mas ela vai me estalar? Adoro a sensação de me estalar. Isso aparece pra você? Sim, e o paciente já melhora só no placebo, né? Eu posso fazer qualquer coisa, estralou ali, curei. Mas daí 3 dias também volta a doer. Daí não resolve só os estalos, TERS, né? Mas e aí, qual que é a diferença de osteopatia para quiropraxia? E já me conta, sempre tem que estalar? Não. Não. Até porque eu não sou uma pessoa que gosta de estralar as pessoas, eu trabalho muito com manipulação. As mobilizações. Isso, mobilização. Eu mexo muito na parte facial, então o meu tratamento ele é mais respiração e eu vou sentindo a pele, eu vou vendo para onde vai, regulando esse corpo inteiro. Com movimentos. Exato. Só que, por exemplo, assim, da quiro e da osteopatia, a quiro, ela tem uma faculdade de quiropraxia, porém, você pode ser físio e você pode fazer cursos de quiropraxia. Porém, aí vem todas as questões. Você pode fazer um curso de fim de semana e você se titular quiroprata, você pode fazer tanto uma pós de 2 anos, se titular quiroprata. Só que a quiro, ela vai mais para a parte óssea. A gente vê, mais manipulação mesmo. É mais estrutura. Exato. O paciente chegou lá com dor, eu vou manipular isso ali porque a tua vértebra tá em posterioridade, por exemplo. Mas na osteopatia eu já não penso assim. A gente já pensa, o que será que tá rolando ali para
gerar essa posterioridade? Será que é um problema no intestino? Será que é um problema ali no útero da mulher que tá gerando um problema lá na lombar? A óssea é Então, bem mais completa, mais exato. complexa. A gente pensa mais, a gente não pensa tanto em estrutural. Até hoje, meus pacientes é mais víscero-somático, a gente fala, que as vísceras que causam disfunções lá na coluna, principalmente na lombar e no sacro. Que é ali embaixo mesmo. Exato, que é A onde eles maioria tem mais dor. sentem. Aham. Então, para o pessoal entender, né? A Quiro também é uma escola americana, né? É, americana. tem várias escolas. Tem várias? Aham. Então, assim, para o pessoal entender, quiropraxia e osteopatia, a quiro é mais estrutural e a osteopatia é mais completa, porque ela trabalha estrutura, ela trabalha órgãos e vísceras, ela trabalha esse todo, esse físico, esse emocional, essa correlação. As duas têm movimento, mobilização, as duas podem ter o thirst, que é o estalo, Aham. mas nem sempre o estalo é necessário. Inclusive, acho até legal, né? Quando o paciente vai falar isso pro profissional realmente assim, ó, não quero que me estale. É possível? Ou assim, pode me instalar que eu gosto. Mas assim, vocês vão instalar também se for necessário. Eu vejo muito assim, o paciente que ele quer muito que eu estrale ele, não tem como ele sair da sessão sem eu estralar esse paciente, porque senão ele vai sentir que ele não vai melhorar. Mas na maioria das vezes eu não estralo as pessoas. A gente mobiliza, a gente manipula, principalmente parte de pelve. Pelve às vezes eu manipulo sim. Mas de resto, a gente vê que com a mobilização, né, ficar mexendo lá nos ossinhos, dando movimento, o resultado é... Já resolve. Exato. E tem algum risco de fazer a osteopatia? Tem alguma contraindicação? Olha, a gente tem contraindicações de manipulações. Que daí a gente faz os testes de compressão, principalmente compressão de artéria vertebral. Então, por exemplo, paciente que dá positivo no teste é um paciente que a gente não pode manipular de jeito nenhum. Porque a chance da gente comprimir essa artéria, essa veia é muito alta. Então. O paciente pode desmaiar na sessão. Tem chance de, às vezes, dar um AVC. Só que é muito difícil de acontecer isso, né? Só se o profissional. Tem que procurar um bom profissional, né? Um avaliar. profissional qualificado. Eu sempre falo, né? Massagem, a mesma mão que constrói é a mão que destrói. Exato. Né? Então, sempre procure um profissional qualificado para fazer uma massagem. Não é só uma massagem, né? É o teu corpo que está ali entregue para uma pessoa, né? Sim. E quando você vai fazer uma sessão de quiropraxia ou de osteopatia, né? E agora vocês já aprenderam que a osteo é muito mais completa e às vezes os valores são meio similar. Às vezes, por causa de R$100, a pessoa não vai num osteo e vai num quiro. Só que a osteo é muito mais além, muito mais, né? Completa. E aí eu vou falar como físio aqui, né? Então, assim, tem que realmente pesar tudo isso. Não é uma coisa pra gente ficar fazendo diretão, né, Ju? Às vezes você pode ir lá, fazer uma sessão e daqui 6 meses voltar. O paciente que ele vai lá de forma preventiva, geralmente eu peço para voltar de 6 em 6 ou de 4 em 4. Depende do que esse paciente faz de exercício. Mas, assim, quando o paciente for lá para tratar, por exemplo, um problema de coluna, eu não vou chegar lá fazendo manipulação nele, então dependendo de como tá inflamado, eu peço um certo tempo, de 3 semanas. Tudo depende do paciente, é muito difícil eu falar isso, né? Do retorno. Isso. Depende de caso para caso. Exato, mas se for no caso de prevenção, é de 4 em 4, 6 em 6. Tudo depende da pessoa. E aí, assim, fora esse risco que você falou, dessa questão mais alta, as pessoas às vezes têm medo assim, eu tenho uma hérnia de disco. E daí, eu posso ir no osteopata ou não posso ir no osteopata? Pode. A hérnia de disco, ela é o quê? Ela é uma hipermobilidade, né? É um movimento exagerado naquela região que faz que o disco fique balançando. Então, o que a gente faz? O que a gente pensa na osteopatia? A gente procura regiões que estão com hipomobilidade, que são restrições de movimento. Então, a gente procura essas restrições, trata essas restrições para tentar diminuir essa aferência nessa região que está mexendo muito. Então, por exemplo, assim, você tá com uma dor, você tá com uma hérnia em L5. Eu vou ver que tua pelve tá bloqueada. Se eu mexer nessa tua pelve, às vezes pode ser que a tua dor da hérnia já melhore. É que eu acho que as pessoas têm medo do quê? Eu tenho uma hérnia. Eu vou lá, ela vai estalar, e daí minha hérnia vai pular pra fora. Vamos colocar assim da cabeça da pessoa, entendeu, Ju? Não pula pra fora, gente, não. Né? Nossa, aí eu vou ficar sem caminhar, vou ficar aleijado. Não pula não pra fora. Não é desse jeito, não, Ju. Não. Aí a gente tem que cuidar, às vezes, com profissionais que
não são qualificados, ou realmente uma massagem, às vezes com alguns movimentos, às vezes muito brusco. E aqui eu vou abrir mais um parênteses, massagem não deixa hematoma, não deixa roxo, isso é movimento mal feito. Nenhum tipo de massagem, nem modeladora, que eu já não gosto muito dela, mas enfim, nem modeladora deveria deixar roxo. Isso é romper capilar, é estourar tudo que é vaso, não é bem feito. Fuja, se pegar alguma massagem assim, fuja, né? Às vezes existe uma pressão maior, sim, mas a pessoa tem que saber o que tá fazendo. O paciente que vai chegar lá travado, por exemplo, é um paciente que eu não vou manipular. Ele fora... Está lá que você fala. Não vai existir esse estralo. Você pode até mobilizar. Exato, a gente tenta liberar as tensões para deixar esse paciente um pouco mais funcional, mas na primeira sessão, se ele estiver travado sem conseguir mexer a coluna, assim, sem conseguir ir pra frente... Nem tem indicação. Não tem como você manipular esse paciente, ele vai piorar. E quando você trata um paciente que vem lá, Ju, vou pegar o gancho da hérnia aqui, às vezes eu sou uma paciente que tem hérnia de disco, tá? Eu tenho uma hérnia de disco lá em L2, L3, beleza, lá embaixo. Mas assim, você mexe em toda a coluna do paciente ou você mexe só na região da lombar? Você já meio que deu a entender aqui que você não mexe nem só na coluna, mexe nos órgãos, nas vísceras, no crânio, mas assim... Se eu fosse lá para tratar uma dor específica na minha coluna, você também não ia mexer só naquela partezinha da coluna, porque a gente vem do princípio que a coluna é como se fosse várias xícaras empilhadas, assim, né? E se uma tá meio bamba, como você colocou aqui, as outras também não vão estar muito no lugar certinho. Bom, se você chegar lá com uma dor na coluna inespecífica, eu vou avaliar você, a gente faz o kick scanning. O que é? A gente pega, vou fazer com o bebê. A gente pega você e vai avaliando. Então, a gente vê se você tem restrição de movimento. Por exemplo, você tem uma restrição de movimento aqui. E essa vértebra sua que mexe muito, que é onde você tem dor, por exemplo, não é ali que eu vou mexer. Aonde mexe muito, eu não vou mexer. Ali já não tá restrito. Não, ali você vai no restrito. Exato. A gente não precisa mexer aonde você tá. Porque geralmente a área que você tá com dor é uma área que tá tendo muita aferência. Então, se eu mexer mais, você pode piorar. Então, por isso que de primeira, por exemplo, primeiro eu mexo em tudo, eu te reavalio na mesma sessão e eu vejo, se você não melhorou, aí sim eu vou para aquela causa ali. Mexendo nessa região. E trata no todo. E já que você trouxe esse bebezinho aí, conta pra gente, a osteopatia, ela então não é só para adulto? Não, todo bebê, desde que ele nasce, como eles ficam em tensões assim dentro da barriga, é interessante logo que nascer levar para o osteopata pra gente liberar as tensõezinhas no bebê, dar uma maternidade mais fácil para essa mãe, porque é muito difícil, então problemas de amamentação, refluxo, cólica, disquesia, tudo a osteopatia ajuda. Até a parte de pediatria aí, essa parte infantil, Gil, vai ficar o convite pra você voltar mais vezes aí, porque uma hora a gente tem que fazer um podcast só dessa parte de pediatria, porque aí tem muita coisa aqui pra trabalhar. Mas já fica essa dica, ó, você que tem um bebezinho, leva no osteopata. Realmente, assim, ó, ele ficou quanto tempo ali na tua barriga num movimento ali encolhidinho, com pouco espaço até ele vir. E aí, quando ele sai, é um choque, né? O nascer já é um trauma, já é um choque, né? Primeiro já inverte a respiração, por isso que o bebê chora quando nasce, e é importante ele chorar. E aí, assim, depois a gente pega o bebezinho, a gente acha que tá pegando ele confortável, às vezes não tá, porque ele já não tá confortável, né? Eu lembro que o doutor Ícaro, o neuro, uma vez falou pra mim, né, eu dei uma bolsinha daquelas de semente de sal quentinha pra cólica do bebê, que sempre é o meu presente que eu dou pras minhas pacientes são gestantes, é aquela bolsinha. E não é só pra cólica, e o Ícaro falava, nossa, eu colocava muito na Clara, na filhinha dele, pra ela dormir no bercinho, e a gente via que ela relaxava no pescocinho, nas costinhas dela, porque às vezes a gente acha que tá pegando eles de forma confortável e não tá. Não. E a gente não aprende, principalmente quando você vira mãe, mesmo que eu estudo muito sobre osteopatia pediátrica, eu acho que quando a gente vira mãe, a gente esquece das coisas, porque é tanta coisa, amamentação, muita privação de sono, então fica doida, né? Então, mesmo que o seu bebezinho ali, depois de quanto tempo que eu posso levar ele no osteopata? Gostei dessa dica, hein? Pega essa dica aí. Se eu tivesse um bebezinho hoje, eu já ia pegar e anotar essa dica. Depois de quanto tempo que nasceu, eu posso levar no osteo? Nasceu, você pode levar. Bem pequenininho mesmo. Exato. Pode ser com 2 dias de vida. E aí já pode levar. E aí, assim, aí você faz aquela que você falou, uma avaliação meio global, você vai organizando toda a estrutura do bebezinho ali. Exato. A gente vê se esse
bebê ele tem padrões, que o bebê às vezes ele pode ter padrões, por exemplo, é um bebê que tem padrão de extensão, padrão de flexão, então a gente avalia esses padrões e a gente já tira para a mãe ter uma maternidade mais fácil. Por exemplo, depois do bebê com 3 meses, ele começa a ter, não fica no tummy time, não aceita ficar no colo, então são essas diquinhas que as mães vão dando lá com 4 meses que elas vão percebendo que elas falam, tem algo de errado. Aí sim que elas levam pro osteopata, só que se fosse tratado antes, já ia estar eliminado essas Era uma disfunções. paz pro bebê e pra mãe. Exato. E aí, assim, vocês já vão corrigindo, e isso reflete no sono do bebê, na amamentação, que fica mais fácil, no processo digestório mesmo, pra não dar as cólicasinhas. Isso. Tem bebê que, por exemplo, ele chora muito, muito irritado. Então, eu preciso, às vezes, tratar a mãe para depois tratar esse É bebê. verdade. Muitas vezes, né? Exato, porque o estresse da mãe acaba passando pelo leite, então esse bebê começa a ficar muito irritado, então às vezes eu posso mexer nesse bebê e não vai mudar nada. Então às vezes eu preciso tratar essa mãe, aí depois que a gente trata a mãe, a gente volta pro bebê, libera as disfunções. E aqui já vai uma dica também, né? A mãe é importante tratar, até porque ela fez uma cirurgia, né? Ela tá pós-parto, e às vezes tem uma cicatriz de cesárea, né? Às vezes mesmo no parto normal ali precisou fazer um cortinho, enfim, tem alguns tecidos cicatriciais ali, que isso também já começa a dar alguns probleminhas, às vezes de coluna e Sem dúvidas. Vixe, né? o tanto de paciente que eu pego lá aderência com dor nessa lombar cicatriz. por conta da aderência da cicatriz, que não tratou. Porque isso não é uma coisa que os médicos têm um olhar grande, né? Porque eles têm muita coisa para avaliar. Então, essa parte fica mais pra gente, que é físio. Então, a gente fica olhando, será que essa pele tá se movimentando bem? Mas cicatriz e aderência é a coisa que mais aparece lá no consultório. E às vezes a mãe até tem uma boa cicatrização, não é isso. Não é uma cicatriz hipertrófica, hipotrófica feia, uma cicatriz, essas tem queloide, daí essas nem se fala. Mas às vezes até uma cicatrização bonita, só que tem o tecido retrátil. Exato, quando ali, a gente né? aperta e esse tecido não movimenta, é um tecido duro. E aí a mãe tem que esperar quanto tempo, Ju, que vocês mexem assim nessa questão da cicatriz? Da cicatriz a gente já pode atuar. Quando eu vou tratar o bebê, eu já ensino a mãe. Então eu falo, olha, não fica se esticando, porque senão vai gerar aferência ali, pode ficar hipertrófica. Você Então, já dá as dicas. sim, só que eu espero essa cicatriz começar a ficar avermelhadinha. Tá em fase já cicatricial aí, Exato. pelo menos aí uns 20 dias, 30 dias, 40. Se a mãe for lá, por exemplo, eu preciso tratar essa mãe, eu vou mexer ela muito em crânio e em fáscia. Então vai ser um trabalho muito. Por exemplo, vou fazer aqui com o bebê. A gente vai ficar mobilizando essa fáscia, muito respiração. Leve. Exato, tentando ativar o bem-estar dessa mãe, tirar esse estresse, né? Até porque, lembrando vocês, o seu bebezinho é uma extensão sua. Não é porque nasceu, cortou o cordão umbilical ali, que não é mais você. Então, assim, eu falo, os primeiros setênios, 7 anos do bebê, do seu filho, é a extensão da mãe, Sim. né? Então, tudo que a mãe sente, o filho Vai sentir. sente. Vai sentir. Então, às vezes, você fica tratando o filho. Não, doutora, mas o problema é com ele, não é comigo. E aí você tá mega estressada, você que não dorme, você que não come, o bebê com pega. 1000 atribuições, e você quer que teu bebê esteja sereno e calmo. Não existe essa É possibilidade. reflexo, né, Ju? Total. Todos os traumas que a mãe tem desde a barriga, esse bebê ele vai apresentar a partir do momento que ele nasce. Ele pode ser um bebê irritado, a mãe pode ter sofrido um acidente, perdido um pai, uma avó. Vai refletir. Vai, a gente E tem mesmo uma gestação normal, igual a gente falou aqui, sem muitas intercorrências, sem nenhuma é impossível, né? Porque 9 meses de gestação é impossível. Mas mesmo com intercorrências pequenas, como a gente falou, o nascer já é um trauma. Sim. Né? Viver é um risco. Exato. Então, realmente precisa dessa atenção. E esses capacetinhos aqui, o que é, Ju? Isso aqui é para os bebezinhos recém-nascidos? Não, isso aqui é indicação para simetria craniana. São bebês que eles aparecem lá no meu consultório com a cabeça torta. Eu vou mostrar aqui. Geralmente
com a cabeça achatada de um lado, com a cabeça assim, achatada dos dois lados. Então a gente tem que avaliar essa simetria, daí a gente faz o scanner na cabeça do bebê para ver o grau de assimetria desse bebê. Tudo com a mão. Não, o scanner, ele é a gente aparelhinho? coloca uma touca no bebê e a gente escaneia a cabeça e sai um relatório da cabeça desse bebê. A Ju vai mandar umas imagens. Quando a gente mostrar ali, a gente Vou. mostra as imagens, então, dessa estrutura. Não Fizemos dói por bebezinho? Não. Uhum. Indolor, não dá problema nenhum, mesmo que tenha uma luz, não dá problema no olho. Porém, esse bebê, dependendo da simetria que ele tem, se for moderado a grave, se ele não melhorar só com tratamento conservador, a gente indica daí as órteses para esse bebê usar. Mas as órteses a gente só indica depois que o bebê tem 3 meses, né? Ele precisa ter um bom controle cervical pra gente colocar isso aqui, senão não adianta. E aí é um capacetinho mesmo, né? Esse capacete aqui a gente manda o scanner lá pra Belo Horizonte, eles fazem um capacete específico pra criança. Por exemplo, daí a gente vai fazendo ajustes. A gente ajusta aqui. Ele não é uma coisa comprada pronta, ela é Não. específica, personalizada. Exato. Essa aqui, na verdade, É um pronta. molde. É isso, porque eu comprei, né? Aham. Mas, não, ela é específica pro bebê. A gente precisa do scanner. Se não tiver o scanner, não tem como fazer o capacete. E aí usa esse capacetinho aqui para ajudar a moldar, a melhorar essa Isso. simetria. E aí, assim, ele tem toda essa espuma, ele é bem firme, ele é bem rígido, né? Tem que ser, eu acho, até para poder, né? O crânio é duro. Sustenta. Mas assim, tem toda uma espuminha aqui para ficar mais, para não machucar, para não, né? Mas ele é bem firme para usar. E fica usando às vezes quanto tempo esse capacete? Tudo depende do bebê. Tem bebês que usam 4 meses, tem bebês que usam 6 meses. Tudo depende do grau de severidade desse bebê. Mas faz diferença usar. Ah, com certeza. O bebê que ele não usa o capacete, é eu e o neurologista que avaliamos, né? O neurocirurgião. Então, eu mando pro o neuro me manda uma cartinha, necessário órtese. Aí eu vou lá, peço, porque esse bebê ele vai ter atraso. O bebê que ele é indicativo de órtese, ele vai ter atraso. Às vezes ele vai estar com 6 meses, ele não vai conseguir sustentar o pescocinho certinho. Então, a gente precisa juntar tudo. Mas daí com bastante estímulo, com fisioterapia, daqui a pouco Volta tudo engrena. Exato. No Volta tempo dele, Aham. certinho. Mas a gente precisa dar muito estímulo para esse bebê. E muita fisioterapia motora até. Nem a osteopatia, a fisioterapia motora. E quanto antes, então, identificar, melhor é. Depende, porque, por exemplo, assim, vários pacientes lá chegou para mim com 3 meses e já tem um grau muito acentuado dessa simetria, às vezes não vai adiantar. Às vezes eu tento, por exemplo, fazer um tratamento conservador, não vai adiantar. Então, Aí é só cirurgia. não, aí vai pro capacete. Ah, daí vai pro capacete. Tá. Cirurgia é só quando o bebê tem uma crânioestenose, que é o quê? É um fechamento de uma sutura, que vai fazer o crescimento anormal da cabeça desse bebê. Ele vai começar a nascer, por exemplo, ele vai ficar assim, ele pode ficar assim. Então, a gente tem que olhar muito se essa orelhinha do bebê tá pra frente. Então, ele dá sinais. Crânioestenose daí já não é mais comigo, aí é com o neurocirurgião, ele faz a cirurgia, depois volta pra mim pra eu ficar liberando as tensões aqui. Mas o que mais tem não é tanto Não, chegar nesse nível. Muito difícil. A muito. maioria conseguiria tratar com um tratamento conservador, com uma Conservador. osteopata, talvez até com o capacetezinho, com a físio, e é isso. O capacete é muito difícil também de dar indicação. Aqui em Cascavel, como tem poucas pessoas que fazem o uso vendem a órtese, aí a demanda é alta, mas é muito pouco bebê que vai precisar disso aqui. Se você fazer uma boa osteopatia e uma boa fisioterapia e fazer o reposicionamento em casa, que não adianta eu tratar e falar pra mãe, o bebê tá com a cabeça aqui, achatada. Se ela não virar esse bebê pro outro lado, não vai adiantar. Vai ficar achatando. Então, a gente precisa desses 3 pontinhos. A ósteo, a mãe e a físio. E aí, assim, interessante realmente levar esse bebê pequenininho, né, Ju? Porque eu acredito que, às vezes, essa alteração, essa assimetria, às vezes ela é pequena, ela é sutil. Às vezes até a mãe vai demorar um pouquinho pra identificar isso. Então, se você levar o seu bebê pequenininho mesmo ali na hóspede, só pra ver se tá tudo em ordem, você já vai avaliar essa parte das assimetrias. E se tiver alguma coisa, você já vai também intervir. Se o bebê ele tem assimetria, a gente pensa assim, se ele tem assimetria, ele tem provavelmente uma preferência. Então, a gente tem que pensar, por que ele tem preferência pra ficar, por exemplo, lado direito? Será que ele tem um torcicolo? Será que ele tem uma alteração na pelve que tá puxando a face, fazendo com que esse bebê fique assim?
Então, tem que avaliar certinho esse bebê, porque geralmente a assimetria ela tem uma causa. Olha que dica legal essa aí pra vocês, mães. Observe, se o bebezinho de você fica muito só virado para um lado, a cabecinha, né? O bebê tem que ficar meio no centro e para um lado, para o outro, ele tem que ter essa mobilização, né, Ju? Ele sempre dá sinais, o bebê ele sempre vai dar sinal. Se ele tem muito essa preferência que fica sempre com a cabecinha de um jeito, perninha sempre cruzada uma em cima da outra, o bracinho sempre... Eu coloco ele já não fica. Ele já chora, se incomoda. Isso é sinal para realmente fazer uma avaliação. Com certeza. Com certeza. Ju, ó, vai ficar esse convite sim, pra você tá voltando aqui pra gente falar só de pediatria, porque igual você falou, aí tem muita coisa pra gente falar, né? E como é que faz pra quem tá assistindo a gente, seja uma mãezinha de primeira viagem aí, uma mãe que tá com um bebezinho pequenininho, ou criança, não levou, meu filho já tá com 2, 3 anos, também dá pra levar no osteopata? Dá, mas, por exemplo, assim, se ele tiver algum problema de assimetria craniana, não vai mais dar tempo de tratar. O tempo de tratamento, como as suturas começam a se fechar e esse crânio ele começa a ficar duro, né? Ele sai, a cartilagem começa a virar osso. Então, não mais. A gente libera as tensões, mas a cabeça torta não trata mais. Depois de 1 ano e 6 meses já fica bem difícil. Aí dá pra você tratar outras coisas, mas não específica as Isso, de por crânio, exemplo, né? tem um torcicolo, dependendo do grau, e se esse bebê não tem essa criança não tem desde pequeno o torcicolo, dá pra Aí tratar tudo bem. normal. Sim. E aí, então, assim, posso levar a criança, ou se tem um adulto que tá assistindo a gente, nunca foi no osteopata, já tá com teus 50 anos, nunca foi, hein? Já devia ter ido muitas vezes, né? Mas aí, vai aí alinhar e balancear o seu corpo, né? Enfim, tá aqui assistindo a gente, ou com dor ou sem dor, porque a gente já viu que a osteopatia não é só pro momento de dor, né? Pode ir lá só para fazer esse alinhamento, esse balanceamento. Eu dou essa dica do inverno agora, porque inverno é osso, né? Quem tem artrose, artrite, é essa época que a osteoporose sofre muito com as dores, é frio e as doenças reumáticas elas vêm com tudo agora nesse período. E agora é osso, né? Pela medicina tradicional chinesa, agora quem sofre são os ossos mesmo. O ouvido, às vezes tem zumbido, né? Que eu sei que a osteopatia também dá uma resposta legal Ajuda. para zumbido, né? Os zumbidos, enfim, a gente já falou das questões emocionais de medo, angústia para respirar, ansiedade, depressão. A gente consegue trabalhar toda essa parte visceral. Então, tá com sintomas aí, né? Pacientes às vezes que tem muita infecção de repetição. Será que tá tudo muito bem posicionado? Não tá? O que que tá pegando? Às vezes o paciente fala, nossa, eu já fiz tanto tratamento, nada deu melhor. Será que você já tentou osteopatia? Fica uma dica aí, né, Ju? Ai, com certeza vai ajudar. Eu não tenho dúvidas. A osteopatia é bom pra todo mundo. Para todos, né? Todos deveriam fazer. Então, como é que faz? Como é que faz para te encontrar, para marcar uma sessão com você? Aonde que você atende? Agora vai a lista. Aonde que você atende? Depois a gente vai deixar tudo no descritivo aí do podcast, os contatos da Ju, tá? Tem algum Instagram teu que a pessoa pode acessar para ver alguma informação? Você costuma postar alguma coisa, seja dos pequenininhos, seja dos maiores? Enfim, como é que faz para marcar essa sessão com você? O meu Instagram é @_JulianaCantu. Lá eu posto mais sobre bebês agora, que é a área que eu quero atuar. De forma mais efetiva. Exato. É que tem poucos profissionais, né, que trabalham nessa Com área bebê, específica. sim. E daí, como é muito diferente, a gente precisa se especializar, né? Então, eu quero ficar só nos bebezinhos. Mas, eu trabalho na Ânima também, quem quiser é só marcar. Atendo em Palotina e eu tenho meu próprio consultório aqui em Cascavel também. E Palotina, onde, como é o nome da clínica? É clínica, Ju? Na clínica Reabilitar. Reabilitar. E aqui a tua clínica, como é o nome? É Blank Clinic. Então aqui você tem 2 endereços, a Exato. Blank e a Ânima. E em Palotina também tem um consultório, então. Isso. Tá. E aí, assim, para marcar com você, tem alguma coisa no teu Instagram que dá para te chamar lá seja o pessoal de Palotina também assiste bastante, vê os nossos podcasts, região aí, às vezes acha mais fácil ir para Palotina, às vezes vir para Cascavel, enfim. Como é que pode acessar para agendar com você? Lá tem o link do WhatsApp, é só clicar lá que vai direto pro meu WhatsApp. Então, por lá já pode agendar, tanto Palotina quanto Cascavel. Isso. Seja na tua clínica, seja na Ânima, tem lá, a gente vai deixar o contato da Ânima também, que daí vocês podem entrar ali e agendar. E atualmente, então, você atende bebês, crianças, mas também atende adultos. Atendo adultos Todos os ainda. públicos atualmente. Isso. A Ju, ela começou mais com o adulto, né?
E depois ela se apaixonou pelo mundo dos pequenininhos, dos bebezinhos, né? E aí ela foi se aperfeiçoando mais, como ela falou, né? Pra atender bebê, pra ver toda essa parte dessas questões dos capacetinhos aqui, dessas próteses, dessas órteses, tudo isso. Daí, assim, foi feito cursos que você vai se aperfeiçoando mais, né, Ju? Vai fazendo mais coisas. Isso. Já passou dos 10 anos mesmo de estudo aí. Já. E aí vai fazendo mais pra você ir se dedicando a esse público mais infantil, mais bebezinho, que esse não é um público que tem tantos profissionais que atendem realmente. Exato. Eu acho que se a gente for trabalhar com bebê, a gente tem que ser cada vez mais específico, né? Então, cada vez estudar mais. Porque, querendo ou não, é o bem mais precioso daquela mãe. Então, não tem nem como eu não me dedicar pra atender aquele bebê, né? E não é um mini adulto, né? Não, ele não fala. Não tem nada a ver, é outra anatomia, assim, tem que realmente ir mais a fundo desse público em específico. Eu acho que a missão ela ainda é mais difícil, né, atendendo o bebê, porque o adulto ele fala. O adulto ele vai me chegar lá, eu tenho uma queixa aqui e eu vou conversar com esse adulto. E agora o bebê. E vai ficar aí, ó, a gente vai trazendo esse podcast de disquesia, né? É bem legal. Porque tem muito pediatra que encaminha, né? Pergunta, tua osteopata atende disquesia lá, vou encaminhar. Porque disquesia é uma coisa que realmente tem um desconforto muito grande que os pediatras acabam indicando. Fala pro pessoal só para entender o que é disquesia, Júlio. Só vou pincelar, porque nós vamos fazer outro podcast desse. A disquesia ela é quando esse bebê ele não consegue evacuar. Ele não tem a coordenação para ele evacuar. Ele fica fazendo força, fica irritado e ele não consegue. Então ele vai ficar irritado. A partir do momento que ele faz o cocô, ele fica relaxado. A disquesia ela é diferente da constipação. A constipação é o bebê que ele também vai ficar irritado, só que ele não vai fazer cocô. Já a disquesia, esse bebê ele fica irritado, só que ele faz o cocô. E depois que ele faz o cocô, tudo fica normal. Você acalma. É a solução. Uhum. Ju, muito obrigada por você ter vindo. Vai ficar o convite para você voltar mais vezes aí. Vamos trazer a próxima vez a pediatria, porque tem muita coisa aí pra gente desmembrar nessa área aí, tá? Vamos. Muito obrigada por ter vindo. E fica o convite aí, igual eu te falei, para voltar mais vezes. Obrigada a você, eu adorei. Pessoal, pega essas dicas aí, então. Participa do sorteio, tá? Curte e comenta aí. Comenta aí pra gente, você já foi no osteopata alguma vez? Qual foi o resultado que você teve? Conta aí pra gente, você procurou porque você tava com dor ou por prevenção? E essa do bebezinho, você já sabia que a osteopatia também atua nos bebezinhos? Já tinha ouvido falar disso? Você já levou o seu bebezinho fazer uma sessão de osteopatia? Aproveita e agenda para a família, alinha todo mundo, porque todo mundo deveria estar alinhado e balanceado, não é só seu carro não, hein? Seu corpo é o seu maior presente, seu maior aí benefício. Não vai adiantar ter o carro alinhado se você não tiver alinhado, não vai conseguir nem entrar no carro daqui a pouco e dirigir. Então pega essa dica aí, compartilha com todo mundo que você ama aí, principalmente quem tem bebê pequenininho. Fica essa dica, vai lá, faz uma consulta. E se você ainda não foi no osteopata esse ano, ó, já estamos aí no mês 7, quase no mês 8. Tá na hora de ir no osteopata mesmo. Indico no inverno em especial, hein? Vai lá e faz essa primeira consulta aí. Tira esses nó aí, desamarra de uma vez, né? Você vai ver que tudo flui melhor, os pensamentos, a circulação sanguínea, o teu movimento facilita e a vida flui. Ela vai no sentido aí mesmo, né? Osteopatia é vida, é isso, é fluidez, é movimento. Fica a dica aí para você. Compartilha esse podcast e até o próximo GCast Saúde.